Aprenski Meditações apresenta uma mensagem de Joel Solomon Goldsmith. O eu é a consciência. A mensagem do caminho infinito revela Deus como consciência individual. Não há uma consciência infinita, mas a sua é a minha consciência. Caso contrário, haveria o infinito, mais alguma coisa, o que não pode ser. É impossível existir o infinito e algo além dele. Não há como existir dois infinitos. Portanto, a consciência infinita que é Deus, é a consciência que somos. Por causa de nossa unidade com Deus, nós, individualmente, temos acesso à natureza infinita do ser de Deus, à vida infinita e eterna de Deus. Deus é consciência. Nós somos essa consciência individualizada. Mas essa consciência é uma consciência indivisível, indestrutível, imortal, eterna e acima de todas as coisas, onipresente, aqui onde estamos, e é onipotente. Porque Deus é o nosso ser, Deus é a medida de nossa capacidade. O ser infinito é a natureza do nosso ser. O ser infinito é a capacidade de nosso ser. E agora, neste momento, devemos perceber, reconhecer e nos submeter a Ele. Ao nos lembrarmos disso a cada dia, então, este momento particular de nossa vida, que agora estamos tornando feliz, alegre e próspero, torna-se um momento contínuo de todos os dias, de todos os anos. Isso nenhum homem pode tirar de nós. Mesmo nós não seremos capazes de limitar isso a um dia ou a um ano. Será a alegria e a prosperidade de todos os anos, que virão deste lado do véu, ou do outro, pois nem a vida nem a morte podem nos separar do amor de Deus, da vida e da consciência de Deus, a consciência que é agora nosso ser. Deus é consciência. Portanto, só pode haver uma consciência. E o fato de sermos conscientes é a prova de que a consciência que é Deus é a nossa consciência individual. Portanto, temos acesso à sabedoria, poder, domínio e lei ilimitados, visto que Deus é a vida de todo este universo, e ninguém ainda descobriu uma forma de vida separada, e a parte da vida universal, que é Deus. Esta vida então, é a nossa vida. Nossa vida, e a vida do Pai são uma só. A vida que é Deus, e a vida que é o homem, uma vida eterna, imortal, espiritual. Deus é doador da lei. Então, só pode haver apenas uma lei. E esta é a lei de Deus. E se entrarmos em contato com as leis materiais, legais ou econômicas, é nossa responsabilidade perceber que elas não têm poder, exceto quando é da lei de Deus. Espiritual, harmonioso, abundante e infinito. Não há como experimentar a imortalidade, exceto através da compreensão de que não há começo. Só o que não tem começo é sem fim. E essa é a identidade que eu sou e você é. Esta é a revelação do ser imortal que somos. Jesus não alegou para si um nascimento diferente, ou uma criação diferente, mas falou de meu Pai e vosso Pai, reconhecendo que Deus era seu Pai, e Pai de todos. E portanto, todos são na filiação divina. Ele disse, eu e meu Pai somos um. Antes que Abrão existisse, eu sou. Antes que o sentido humano de Abrão aparecesse na terra, eu sou. E esse eu sou teve seu início no princípio. Eu e o Pai somos indivisíveis, indivisivelmente um. E isso significa seu Pai e meu Pai. Esta é a revelação. Eu e meu Pai somos um. Quem me vê, vê aquele que me enviou. E esta é a verdade de seu ser imaculado, de sua identidade concebida espiritualmente. Uma vez que você entende que Cristo Jesus não declarou uma identidade separada e a parte da sua, ou da minha, você está vivendo a experiência. E pode discernir a natureza da mensagem de Cristo. A revelação da filiação espiritual. Até que você compreenda a filiação espiritual, você não pode ter um sentido de verdade. E para você o sentido de verdade continuará sendo um conceito intelectual. Mas quando você percebe a divindade do seu ser, a paternidade de Deus e a natureza espiritual do Filho, você entra na experiência da verdade. Você é despertado para o Cristo. O segredo está na palavra eu. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu, este Filho divino,
O Cristo, que é a sua identidade, e a eternidade e a perfeição do seu ser. Sem esse eu, no centro do seu ser, sem essa divindade como a natureza do seu ser, onde está a sua imortalidade? Onde está o seu governo de Deus? Pois quem semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Isto significa que, ao seguir um estado materialista de consciência, você colherá materialidade. Não necessariamente materialidade má, porque pode ser boa materialidade. Mas seja boa ou má, será materialidade. Não será espiritualidade. Mas quando você semeia para o espírito, isso é uma coisa completamente diferente. Não diz que então você colherá o bem, diz: aquele que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna, eternidade ou imortalidade. Na medida em que você conhece a verdade o libertará do sentido material. Mas na medida em que você se entrega ao senso material, até mesmo ao bom senso material, estará colhendo o senso material. Às vezes bom, às vezes mal. Esta é a lei kármica. Mas lembre-se, você está sob a lei kármica, apenas até o momento em que alcança a realização da graça. Embora o caminho infinito lance uma luz totalmente nova sobre o ensino do karma, poucos alunos perceberam a diferença entre a abordagem tradicional e a do caminho infinito, que ensina que quando você se eleva acima da consciência humana, para a consciência espiritual, não há lei kármica. Não há lei de causa e efeito. Não há lei de o que semear, assim colherá. Essas são superstições e ilusões da mente humana. Essas são crenças criadas pelo homem. Por gerações, houve uma crença, quase uma lei, que sentar em uma corrente de ar, ou molhar os pés, faria com que você pegasse um resfriado. Mas na edição de agosto de 1963, do Reader's Digest, há um artigo escrito pelo Dr. Louis Lasagna, professor associado da Johns Hopkins, Escola de Medicina, afirmando que tomar friagem, ou molhar os pés, não é mais reconhecido pela profissão médica como uma causa de resfriados. Surge então a pergunta: ninguém jamais pegou um resfriado tomando friagem, ou molhando os pés? É claro que milhões sim, mas não por causa da friagem, e nem por causa dos pés molhados, mas por terem sido trazidos sob a crença dessa lei. No entanto, hoje isso não é mais reconhecido como uma lei. E assim, se a matéria médica pode mudar de opinião sobre essa lei, e outras leis, aqueles no mundo metafísico terão que admitir que eles também estão errados sobre algumas de suas teorias prediletas. Uma área de má interpretação tem sido a máxima: como semear assim colherá. Assim como semear, ou lei kármica, opera apenas no nível humano de consciência. Para a consciência espiritual, não existe lei kármica. Cada um de vocês testemunhou a lei kármica sendo quebrada repetidamente. Cada vez que uma doença infecciosa, ou hereditária, foi superada por tratamento metafísico, a lei de causa e efeito foi quebrada, e ficou provado que não existe tal lei. Na consciência espiritual não existe lei de doença, nenhuma lei de causa e efeito, nenhuma lei de como semear assim colherá. Mas, embora em certa medida estejamos todos sob a lei kármica, não é o ponto final de sua vida, ou da minha, porque na medida em que a graça nos toca, estamos livres dela. Sofremos menos com infecção e contágio, menos com depressões e períodos de expansão, e menos com mudanças nos sistemas políticos ou econômicos. Até certo ponto, aqueles de vocês que chegaram tão longe no desenvolvimento espiritual, a ponto de ler esta mensagem, estão sob a graça. Mas, mesmo que você não tenha atingido a plenitude de uma vida pela graça, cada um de vocês já deve saber como superar os efeitos da lei kármica. Se alguém vier até você doente, por causa da operação de uma lei material, de um tipo ou de outro, por meio do pecado, do falso apetite ou do falso desejo, a maioria de vocês sabe que ao recolher-se para o seu ser interior, e tocar o espírito, você o liberta, e a pessoa é curada do resfriado, tuberculose, ou câncer, do alcoolismo, do jogo, ou do vício em drogas, ou mesmo de deformidades físicas. O sofrimento é o resultado de uma violação da lei kármica. E se,
por meio de seu estado de consciência iluminada, você for capaz de libertar uma pessoa, você quebrou a lei kármica por meio da graça. Por ser tocado pelo Espírito de Deus, você removeu essa pessoa do castigo da lei. Cada vez que você é um instrumento, através do qual ocorre uma cura. Cada vez que uma pessoa toca a sua consciência, e alcança alguma medida de liberdade. Cada vez que alguém é curado de uma doença da qual sofre por violação da lei, sua realização da graça divina libertou dos efeitos da lei kármica. Cada vez que você traz o poder da graça para atuar na experiência de alguém que pecou, e para o sentido humano, está pagando a pena, ele é libertado dos efeitos de seus próprios pecados, pelo poder da graça. A grande sabedoria revelada pelo caminho infinito, na cura dos enfermos, e na reforma do pecador, é que ao lidar com um paciente, você tem que se elevar muito além de tomar conhecimento, se ele está colhendo da carne, ou do espírito. Na verdade, você tem que deixar seu paciente sozinho. Você não pode levá-lo em seu pensamento. Não deve fazer diferença para você, se você está tratando um santo ou um pecador. Ou se está tratando uma pessoa com um leve resfriado, ou nos últimos estágios de câncer. Você tem que esquecer tudo isso, e dentro de seu próprio ser, elevar-se acima de causa e efeito, até chegar ao reino de Deus dentro de você. Então o Cristo assume o controle. E aquele Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará seu corpo mortal, e o de seu paciente, o aluno. Alguns de nós testemunharam esse poder da graça. Em nosso trabalho nas prisões, vimos prisioneiros sendo punidos, por coisas pelas quais, humanamente, deveriam ser punidos. Mas que quando algum impulso neles os levou a buscar a Deus, foram libertados, perdoados, ou de uma forma, ou de outra, libertados da sentença imposta a eles. A lei kármica os teria mantido em cativeiro por seus crimes, e de acordo com os padrões da justiça humana, eles teriam cumprido a pena integralmente na prisão. Mas não é assim sob a lei divina de perdoar 70 vezes 7. Sem condenação. É a graça divina que liberta o homem das penalidades que lhe são devidas. Das penalidades legais ou físicas em que incorreu por meio de suas ações. É pela graça que essas leis são postas de lado por sua própria experiência, e pela experiência das pessoas ao seu redor. Você sabe que a realização espiritual libertou as pessoas, quando foram punidas por violar as leis médicas, e portanto, talvez tenham contraído pneumonia ou febre. A graça transcendeu a lei. Muitos anos atrás, ocorreu-me que a lei kármica opera na experiência de cada ser humano. Nesse estado humano de consciência que vive sob a lei de causa e efeito, cada movimento que é feito, consciente, inconsciente, ou subconsciente, tem seu preço. Além disso, se uma pessoa mantém outra escravizada à lei kármica, ela própria também está sujeita a ela, e pagará a penalidade. Assim, à medida que você permanece mais e mais em silêncio, e recebe luz de dentro, você descobre que Deus plantou paz na terra, abundância, harmonia e saúde. Ao olhar através dos 5 sentidos físicos, no entanto, você não percebe a natureza deste universo espiritual. E você constrói um universo a partir do 2º e 3º capítulos de Gênesis. Uma criação sua, na qual você coloca rótulos em tudo. E nomeia algumas coisas como boas e outras como más. Mas lembre-se de que, enquanto persistir em olhar através da mente humana, você continuará a testemunhar o bem e o mal. Abundância e carência. Saúde e doença. Vida e morte. É somente quando você aprende a ficar quieto, e ouvir a voz mansa e delicada, que a revelação é dada a você, sobre a natureza espiritual do seu ser. O nascimento de Cristo então ocorre dentro de você, e a individualidade humana morre. A individualidade humana não pode ser espiritualizada. A individualidade humana não pode receber a graça de Deus, porque não conhece as coisas de Deus. Para receber as coisas de Deus, é necessário morrer diariamente, olhar para o mundo, e reconhecer a abundância infinita que existe. É realmente morrer em parte para a crença na abundância e na carência, porque é evidente que não há abundância e carência.
há apenas abundância. O que o homem faz com essa abundância, entretanto, é uma história bem diferente. Mas a abundância está lá, pronta para pular em manifestação visível, com uma mudança de consciência. Olhe constantemente para este mundo de abundância, e você notará que parte de você, aquela parte de você que acreditava na falta, morreu. Assim é, à medida em que mais e mais dessa mente que estava em Cristo Jesus, se torna a sua mente por meio da escuta, por meio dessa experiência superior de oração, você é capaz de olhar para fora e discernir que saúde e integridade são a realidade. Em nenhum lugar do reino de Deus há um oposto. E é apenas na medida em que você é governado e moldado por essa crença em dois poderes, que você experimenta o que é chamado de mundo humano. O mundo do bem e do mal. Você morre para a crença da mente humana, somente quando é instruído pela voz pequena e silenciosa, pois esta voz tem uma oportunidade de revelar a você sua natureza e sua presença, elo consolador. Em certa medida, você morre para sua humanidade, ao ponderar sobre a natureza de seu Pai que está no céu, seu único Pai, permitindo-lhe assim ponderar a natureza de seu ser. Aquele ser imaculadamente concebido e espiritualmente gerado como a cristandade do seu ser. Aquele em você que nunca nasceu e nunca morrerá. Pois como herdeiro de Deus, não vive pela força, ou pelo poder, nem mesmo por suplicar a Deus, mas que vive pela graça. Esta é a sua filiação divina. Sua vida individual que é vivida pela graça em virtude de você ser um herdeiro. E não pelo suor de sua testa. Comece a perceber que a razão da revelação de seu eu, é sua filiação divina. O Espírito de Deus que se manifestou, por meio de Cristo Jesus, é a prova de todos os tempos da natureza espiritual da sua identidade. Fim da mensagem de Joel S. Goldsmith. O eu é a consciência.